Hoje a tia Sandra veio trabalhar com vocês ciências, tá? Hoje nós vamos falar sobre a umidade, a temperatura do ar, tá? Clima vezes tempo, né? Diferenciar clima de tempo e também falar da poluição e da previsão do tempo, tá certo? Então, tudo isso a tia Sandra vai falar aqui para vocês. Então, abram aí o livro de você de ciências na página 74 para darmos início, que vocês acompanhem passo a passo a explicação, tá ok? Vamos lá. Umidade do ar. Já estudamos que, com o calor do sol, uma parte da água dos rios, dos mares e dos lagos evapora, isto é, transforma-se em vapor e sobe para o ar. Nós vimos isso aí lá, onde ele diz aí, ó, já estudamos, lá no ciclo da água na natureza, que o ciclo ele vai estar sempre se renovando, não é isso? A água dos mares, dos rios e lagos, né? Elas se aquecem, não é isso? Com o calor do sol e vai subir condensando o quê? As nuvens, né? E essas nuvens vão ficar o quê? Em precipitações e vão devolver essa água em forma de chuva, tá? Aí nós temos aí a quantidade de água na forma de vapor presente na atmosfera, chamamos de quê? Umidade do ar. Então, o que é essa umidade do ar? Você pega o seu lápis aí e vocês podem ir sublinhando aí no livro de vocês. É a quantidade de água na forma de vapor presente na atmosfera. Então, aí é que é o que é a umidade do ar, essa quantidade de água, né, em forma de vapor na atmosfera. E vocês lembram o que é a atmosfera? Essa camada de ar que envolve a Terra, não é isso? Muito bem, pois vamos aí para o terceiro parágrafo, que diz o seguinte: a umidade do ar pode variar bastante. Há lugares muito secos, isto é, onde há pouco vapor de água na atmosfera. É o caso, por exemplo, de Brasília, capital do Brasil, né? Dizem que a umidade do ar lá é pouca, não é isso? Né? E há lugares muito úmidos, como os que ficam cercados por vegetação e as cidades litorâneas, né? Onde nós temos o quê? Mar, né? Praias, né? Essas cidades aí é o quê? Elas o quê? Elas são o quê? Bastante úmidas, não é isso? E também as que são cercadas por vegetação, quanto a vegetação, quanto as árvores influenciam. A tia até mostrou lá os benefícios, não é isso? Que as árvores traz para, né, o equilíbrio da natureza, para que nós possamos respirar melhor, né? Nós vimos lá no nosso conteúdo de geografia, né? A umidade do ar é necessária à nossa vida, à vida dos outros animais e das plantas. Sem ela, tudo secaria. Então, nós precisamos dessa umidade para quê? Para respirar melhor, não é isso? Para que a gente não tenha doenças respiratórias, né? Então, nós precisamos o que dessa umidade do ar? Nós, seres vivos, né? Como os animais, racionais e irracionais, e também as plantas, para que a gente não desidrate, não seque, né? Que ele diz aqui, a umidade do ar é necessária à nossa vida, à vida dos outros animais e das plantas. Vocês podem estar sublinhando isso aí, porque sem essa umidade nós vamos secar, a nossa pele resseca, não é isso? E os problemas respiratórios vão acontecer consequentemente, ok? Para medir a umidade do ar, são usados aparelhos chamados de higrômetros. Então, esse aparelhozinho que tem na tela de vocês, aí na lateral, é ele que mede o quê? A umidade do ar. É chamado de higrômetros, tá? Vocês também podem ir sublinhando em casa. Aparelhos usados para o quê? Medir a umidade do ar, higrômetros, né? Então, são esses aparelhos. Então, ficou claro aí o que é essa umidade do ar, né? Que é a quantidade de água na forma de vapor presente na atmosfera. Nós agora vamos falar sobre o quê?
A temperatura do ar, tá? Quando há recepção ou perda de calor, há variação de quê? De temperatura, né? Isso acontece com a temperatura do ar, quando determina a quantidade de matéria, recebe ou perde calor, né? Isso ocorre com as pessoas, com os outros animais, com os objetos e até com o ar. Vamos sublinhar isso aí? Isso acontece com a temperatura do ar, quando determinada quantidade de matéria recebe ou perde calor, né? Isso pode acontecer com o quê? Com as pessoas, né? Com os outros animais, com os objetos e até com o ar. Você sublinhou aí até ar? E para medir a temperatura, usamos um aparelho chamado de termômetro, não é isso? Você vai sublinhar aí também, né? Lá você sublinhou higrômetro, né? Para o quê? Medir a umidade do ar. E aqui nós vamos sublinhar o quê? O termômetro para medir a temperatura do ar. Então, sublinharam aí o nome termômetro? Nós temos um termômetro aqui ao lado, ó. O termômetro, ele é formado por um tubo de vidro, né? Temos aí bem fino, que tem uma das extremidades, né? Um depósito de álcool colorido, que fica aqui, ó, bem no meio aí, vocês podem observar, tá? E que é usado para medir o que? A temperatura do ar, não é? O termômetro, ele funciona assim, vamos prestar atenção, ó. Quando há mais calor e a temperatura se eleva, o líquido se dilata, isto é, aumenta de volume e se expande pelo tubo. Quando a temperatura diminui, o líquido se contrai e volta o quê? Para o estado em que ele estava, não é isso? Então, em casa, peçam para a mamãe, né, mostrar um termômetro para vocês. Quando vocês estão, né, com a temperatura elevada, vocês estão em estado febril, né, a mamãe passa a noite medindo a temperatura de vocês, para saber se você está com febre ou se a sua febre já baixou. Então, o termômetro ele funciona dessa forma. Quando há mais calor, né, a temperatura se eleva. Aí esse líquidozinho que fica aí, né, nesse tubozinho aí de vidro, né, bem fininho, ele vai o quê? Se dilata, isto é, vai aumentar o volume e se expande pelo tubo. E quando essa temperatura diminui, né, o líquido se contrai e volta ao normal. Então, é desta forma que o termômetro funciona. Então, peçam para a mamãe mostrar aí em casa, tá? Que eu creio que ela tem um termômetro em casa, que ela possa mostrar a vocês, tá? Então, ficou claro aí sobre a umidade do ar e sobre a temperatura do ar, não é isso? Tia Sandra tinha para falar para vocês. Agora, nós vamos o quê? Exercitar, tá? Nós vamos exercitar uma atividade relacionada à umidade do ar e à temperatura do ar. Vamos lá? Atividades. O que é a umidade do ar? Tia Sandra falou lá no início, é o que? A quantidade de vapor de água que existe na atmosfera. Então, essa quantidade de vapor de água que existe na atmosfera, nós chamamos de quê? Umidade do ar. Segundo, complete. A umidade do ar depende de quê? Vai depender da água existente na atmosfera, não é isso? Então, vai depender dessa água que existe aonde? Na atmosfera. Então, vocês completaram com água e atmosfera. Então, a tia Sandra vai ler agora a frase completa da segunda questão. Complete, né? A umidade do ar depende de quê? Da água existente na atmosfera. Terceira questão. Responda. Letra A. O que acontece quando um corpo perde ou recebe calor? O que é que vai acontecer com esse corpo? A temperatura do corpo vai o quê? Variar, não é isso? Essa temperatura, ela vai variar, ou seja, ela varia, né? Então, vocês vão poder colocar aí, ó, a temperatura do corpo varia, né?
Letra B. Como podemos medir a temperatura, né? Como que nós podemos medir essa temperatura? Tia Sandra pediu também para vocês sublinhar lá no texto, com um objeto chamado de quê? Termômetro. E se eu perguntasse assim, qual o aparelho que nós usamos para medir a umidade do ar? Qual é? Vocês saberiam? Higrômetro, não é isso? É o higrômetro. E para medir a temperatura é o termômetro, não é isso? Ok, crianças? Vamos passar adiante. Quarta questão. Leia a reportagem e depois converse com os colegas e o professor, né? Nós estamos aqui conversando, não é isso? Tia Sandra vai ler agora essa reportagem para vocês. A calota polar da Antártica perdeu quase 3 trilhões de toneladas de gelo em 1992 e 2017, contribuindo com uma elevação de cerca de 7,6 milímetros no nível do mar até o ano de 2017. A estimativa é de um estudo que combinou dados de 24 levantamentos independentes realizados com a ajuda de satélites, né, no período, nas mais completa avaliação da variação na massa de gelo da Antártica já feita. Então, nós temos aí essa reportagem, onde comprova essa fonte aí, ó. Onde é que está essa fonte? É o Globo, né? Foi publicada no jornal Globo em 13 de junho de 2018, né? Disponível em globo.globo.com, Sociedade e Sustentabilidade. Antártica perdeu quase 3 trilhões de toneladas de gelo desde 1992. Nós tivemos acesso a essa reportagem em 13 de fevereiro de 2019. Então, aí a fonte de onde essa reportagem foi retirada. E o que pode estar causando derretimento das calotas polares, né? O que vem a ser essas calotas polares, né? São o quê? O gelo, não é isso? São aquelas calotas de gelo, né? E quais são as consequências disso? O que pode estar causando o derretimento dessas calotas polares, né? O aquecimento das águas dos oceanos, não é isso? E quais são as consequências disso? A poluição lançada na atmosfera todos os dias. Então, através do que? Dessa poluição, não é isso? Que está o quê? Surgindo o quê? Toda essa consequência, fazendo com que essas calotas, né, se descongelem, não é isso? Então, é o aquecimento dessas águas dos oceanos que causada por quem? Por essa poluição lançada na atmosfera todos os dias. Então, crianças, vamos poluir menos, né? Porque nós é quem vamos sofrer o quê? As consequências desse desequilíbrio na natureza, né? Então, vamos poluir menos, vamos preservar mais, tá? Para que a gente possa viver melhor, para que a gente possa, né, ter mais saúde, para que o ar tenha mais umidade, para que a gente respire cada vez melhor, tá? Então, agora a tia vai passar adiante, né? Agora eu vou falar sobre clima vezes tempo, tá? Clima vezes tempo. Deixa a tia Sandra acompanhar bem aqui, tá? Antes de clima, né, vezes tempo, a tia esqueceu aí de mandar para escanear aí a previsão do tempo, tá? A tia vai falar um pouquinho sobre essa previsão do tempo. A tia não botou aí, mas eu vou ler aqui para vocês, tá? No livro de vocês aí, na página 76. Acompanhe. Previsão do tempo. Todos os dias percebemos mudanças nas condições do tempo, não é isso? O tempo varia de um lugar para outro, né? De acordo com o estado da atmosfera e a hora do dia. Então, tempo é isso, não é isso? Ele muda, né? As condições do tempo, ele varia de um lugar para outro, de acordo com o estado da atmosfera e com a hora do dia. Hora está quente, hora está frio, né?
Ora pode chover, ora pode ventar, né, e nublar, certo? As condições do tempo podem ser previstas, ou seja, é possível saber com certa antecedência se vai chover, se vai fazer sol, não é isso? Se vai esfriar ou se vai esquentar através de quê? Dessa previsão do tempo, não é isso? Qual a ciência que estuda as variações do tempo? Chama-se o quê? Meteorologia. Ciências que estuda, não é? As variações do tempo. Você pode ir em casa ir sublinhando, tá bom? A ciência que estuda as variações do tempo chama-se de meteorologia. Sublinharam aí? Vou falar agora um pouquinho sobre os meteorologistas. Eles observam o tempo, né, diariamente por meio de aparelhos, né, como o anemômetro, o barômetro, o higrômetro, né, o termômetro também, entre outros. Então, vocês podem em casa estar o quê? Sublinhando o nome desses aparelhos, né, que, né, os meteorologistas observam o tempo através deles. O anemômetro, o barômetro, o higrômetro e o termômetro, entre outros. Ok? Vocês sublinharam aí em casa? Ok. As estações meteorológicas usam satélites artificiais, balões e radares, né? Que enviam informações sobre as condições do tempo. Então, quando esses radares, né? Eles captam essas mensagens, né? Aí quem que vai analisar essas mensagens são quem? Os meteorologistas. Diz assim, ó, analisando e interpretando as informações obtidas por meio desses instrumentos que a tia Sandra já falou, né? Os meteorologistas fazem a previsão do tempo. Depois dessa previsão, ela é o quê? Noticiada pelos jornais, pela internet, pelo rádio, não é isso? Então, depois que eles fazem toda essa análise, né, desses satélites, pegam todas essas informações, é que eles elaboram o quê? A previsão do tempo, né? Para que a gente possa se basear, para que não sejamos pegos de surpresa. A previsão do tempo é importante para sabermos o quê? Se vai o quê? Chover ou não, se vai esquentar ou se vai esfriar, não é isso? Além disso, é fundamental para o trabalho de muitas pessoas. Que pessoas são essas? O agricultor, que vive da plantação, né? Que planta, né? Ele precisa saber quando vai chover para que ele possa plantar e também quando ele vai colher, né? O que ele plantou. Então, é muito importante essa previsão do tempo, né? Para o agricultor, né? Os pescadores que vão em alto mar pescar, né? Eles precisam saber se vai ter tempestade, se o tempo vai estar bom para pescar, não é isso? E os aviadores, né? Por exemplo, que conhecendo antecipadamente as condições do tempo, podem realizar seu trabalho com mais segurança. E nós também, através de quê? Dessa previsão do tempo, a gente possa o quê? Se programar, né? Para que a gente possa sair de casa, não pegue aquela chuva grossa, não é isso? E se a previsão do tempo diz, né, afirmar que vai chover, que a gente possa sair com o nosso guarda-chuva, não é isso? Às vezes ele diz que o dia vai ser ensolarado, vai ser nublado, então, para que a gente tenha todo esse preparo, tá? Devido a essa previsão do tempo, né? Que a gente tem o quê? Nos jornais, né? Na televisão, no rádio, na internet, né? Então, vamos agora estudar clima vezes tempo, não é isso? As condições da temperatura, dos ventos, das chuvas, da pressão atmosférica e da umidade do ar, né? Em conjunto e por esse certo período determina o quê? O clima de uma região. Então, nós já vimos, né, que não devemos, portanto, confundir clima com tempo, né? Isso que está fazendo em determinado momento. O clima é o quê? Ou o tempo é o quê? Momentâneo, não é isso? Ele pode mudar a qualquer hora. E o clima, ele vai precisar de todas essas condições de quê? De temperatura, dos ventos, das chuvas, da pressão atmosférica, da umidade do ar, de todo esse conjunto. Então, vamos sublinhar aí, tá? Com o estudo do clima, pode-se prever o tempo para os próximos dias, ou então
vendo essas condições dessa temperatura, a quantidade de chuva, de vento, essa pressão atmosférica e essa umidade do ar, né? Nós vamos o quê? Prever o tempo para os próximos, né? Com o estudo desse clima, né? Que aí é clima, né? Nós vamos prever o tempo para os próximos dias. Então, ficou claro aí, né? O que é um clima, o que é o tempo, ok? Agora nós vamos falar da poluição do ar, né? Podemos encontrar muitas impurezas no ar, causadas, por exemplo, pela fumaça liberada onde? Nas chaminés de indústrias, nos escapamentos dos veículos, não é isso? Então, vocês podem também ir sublinhando aí, tá? Onde nós podemos, né, encontrar essas impurezas no ar, né? Que faz com que polua o ar, não é isso? Quando essas impurezas, né, elas ficam muito concentradas em grande quantidade, dizemos que o ar está o quê? Poluído. E o ar poluído, como que nós vamos respirar? Nós vamos, né? Nós vamos o quê? Ficar doente frequentemente com esse ar poluído, não é isso? A poluição do ar é atualmente um dos grandes problemas ambientais do mundo. Sublinhe isso aí. A poluição do ar é atualmente um dos grandes problemas ambientais do mundo, gente, do mundo. Pois causa o quê? Muitos danos à saúde do ser humano e dos outros animais. Que danos são esses que essa poluição, né, está trazendo para nós? As doenças respiratórias, irritações dos olhos e na pele. Então, isso é consequência de quê? Da poluição, de toda essa poluição que nós estamos o quê? Contribuindo para que cada dia ela cresça cada vez mais. Então, o que nós devemos fazer para diminuir a poluição do ar? O que é necessário? Cabe a nós, né? Termos o quê? Cuidados, né? Com o meio ambiente, preservar mais. Vamos ler aí, ó. Para diminuir a poluição do ar é necessário não queimar o lixo para não provocar o que? Fumaça poluidora, né? Toda vez que eu queimo lixo, né, o ar vai ficando mais e mais poluído, né? Não promover o quê? Queimadas em plantações. Antigamente, as queimadas eram usadas para facilitar a colheita da cana-de-açúcar. Diziam, né, que era para deixar o solo mais fértil. Mas hoje, ó, em dia, a maioria da produção, né, ela é feita de quê? De forma mecânica. Não se usa mais as queimadas, não pode, né? É um crime para com o solo, não é isso? E também para com o meio ambiente. Porque se fizer isso, essas queimadas, não é, o que vai acontecer? Esse ar vai ficar cada vez mais poluído, não é isso? Então, vamos continuar aqui, ó. O que nós devemos fazer também? Manter veículos com filtros o quê? Limpos, né? Dar preferência a combustíveis menos poluentes, como o etanol, né? E usar o quê? Catalisadores, por exemplo, que são medidas importantes que fazem com que os gases mais prejudiciais sejam transformados em quê? Em substâncias menos perigosas. Então, também outro cuidado, colocar filtro nas chaminés das indústrias para reter o quê? Todas essas impurezas para que ela não chegue poluindo o nosso ar, tá? Então, outras atitudes, plantar árvores também, né? É uma atitude o quê? Positiva contra a poluição e ajuda o quê? A preservar o quê? O meio ambiente, não é isso? Então, vamos plantar mais, vamos reflorestar. Proteger os oceanos também, né? Ajuda o quê? A diminuir a poluição do ar, né? E a diminuição também daquelas calotas, né? De gelo lá na Antártida, né? Para que elas não, né? Aquele gelo não se dissolva, não é isso? Pois as águas marinhas têm capacidade de absorver grande quantidade de gás carbônico, né? Então, elas precisam o quê? Dessa diminuição, não é isso? Dessa poluição, né?
Ok, crianças? Então, agora nós vamos trabalhar um exercíciozinho referente, tá? A essa segunda parte aí que a tia trouxe para vocês. Vamos lá? Trabalhar a parte de atividades. Primeiro, leia as frases e complete-as com as palavras do quadro, né? Nós vamos ver desde lá da previsão do tempo, não é isso? Aí nós temos dentro do quadro meteorologista, ventos, agricultor e o satélite artificial. Tia Sandra falou, né, lá na previsão do tempo sobre isso aí, né? Letra A. O precisa saber quando virão as chuvas para plantar no momento certo. Quem é? O agricultor, né? Outros trabalhadores que precisam, né? Dessa previsão do tempo, né? Para que ele possa se programar. Os pescadores, os aviadores, não é isso? Letra B. É o profissional que trabalha fazendo a observação e a previsão do tempo. Quem é? O nome desse profissional é o meteorologista, não é isso? O meteorologista é o profissional que trabalha fazendo a observação e a previsão do tempo, para que essa previsão do tempo não nos pegue de surpresa, não é isso? C. São fortes e prejudicam seriamente o voo dos aviões, podendo até mesmo causar quedas. São os ventos fortes, né? É por isso que os aviadores dependem também dessa previsão do tempo, saber como está o tempo, se está propício ou não para voar, não é isso? Com os seus aviões, né? Então, vamos lá. Letra D. É um recurso usado para prever o tempo, né? Isso é o satélite o que? Artificial, né? Que é colocado, né? Para que tenha que essas informações até quem? Até esses meteorologistas, para que eles possam montar o que? Essa previsão do tempo. Então, o satélite artificial é um recurso usado para prever o tempo. Segundo, o que pode ser feito para diminuir a poluição do ar em uma cidade com muitos veículos e muitas indústrias? Nós vimos lá, ó, colocar filtro nas chaminés das indústrias, não é isso? Não queimar o lixo para não produzir o quê? A fumaça poluidora, né? Fabricar veículos com filtros, plantar mais árvores e evitar quem? O desmatamento, não é isso? Temos que reflorestar e não desmatar, ok, crianças? Então, colocar filtro nas chaminés das indústrias, não queimar lixo para não produzir a fumaça poluidora, fabricar veículos com filtros, plantar mais árvores e evitar o desmatamento. Vamos passar para a terceira questão. Estão acompanhando aí direitinho, né? Terceira questão. Como é o clima da região onde você vive? Pesquise em jornais e na internet e registre sua resposta no caderno. Olha, não vão confundir clima com tempo, tá? Então, façam essa pesquisa, tá bom? E depois anotem lá no caderninho de vocês, tá bom? Quarta questão. Durante 3 dias, acompanhe algumas notícias sobre a previsão do tempo em diversos jornais. E depois você vai comparar essas previsões com o que aconteceu. Se choveu, se ventou, se nublou, né? Com o tempo nesses 3 dias, o que aconteceu de fato com o tempo nesses 3 dias. E depois você vai responder no caderno essas 2 perguntinhas aí. Letra A. Todas as previsões estavam corretas? De acordo com a sua pesquisa, não é isso? Com a previsão do tempo dos jornais que você pesquisou, ok? Ou que você ainda vai pesquisar. B. Qual das previsões pode ser considerada mais confiável? Também de acordo com a sua pesquisa, depois que você pesquisar, aí você vai fazer esta comparação para saber qual é a mais confiável das que você, né, captou aí, das notícias que você captou em casa, tá bom? Quinta questão. No caderno de criatividade e alegria, você encontra a atividade 13 da página 16, relacionada também sobre a previsão do
as previsões do tempo, tá? Então, você pode fazer essa atividade lá no caderno de criatividade e alegria, tá? Que se encontra na página 13 da página 16, né? Aí, no caderno de criatividade e alegria, você encontra a atividade 13 da página 16, relacionada a previsões do tempo, que vocês já podem ir fazendo também, tá? Para aperfeiçoar mais esse conteúdo, tá? Crianças, espero que vocês tenham compreendido. Depois vão, né, até o vídeo, passem o vídeo novamente para que você possa memorizar cada explicação que a tia, né, tentou repassar para vocês. Vão ao livro, releiam, tá, os conteúdos, para que vocês fiquem mais por dentro, se aperfeiçoem cada vez mais, tá bom? Então, era o que a tia Sandra tinha para hoje, para trazer para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham captado a mensagem, tá bom? Então, beijos das tias e até mais, tá?